E o final de What If deixou os fãs com uma pergunta muito clara na mente. Por quê? Por que não usaram isso? Por quê? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de What If. Chegamos ao fim da terceira e última temporada de What If, que durou mais ou menos o tempo da tal da saga do multiverso, que é a nova fase da Marvel Studios que lida com as possibilidades infinitas do multiverso. E ao mesmo tempo que as possibilidades infinitas do multiverso estavam sendo trabalhadas no cinema e no streaming, a animação também entrou meio que nessa rodada com What If. What If seriam histórias, o que aconteceria se, passadas em realidades diferentes do multiverso, usando Marvel Studios, usando os personagens da Marvel oficiais e até vozes dos atores como base para contar essas histórias. E aí que começa o grande problema. Por quê? Na primeira temporada de What If, havia uma ideia, havia uma conclusão tácita de que What If faria parte da saga do multiverso. Que o que acontecesse em What If seria relevante para a saga do multiverso. Por exemplo, no primeiro episódio, quando a Capitã Carter enfrenta um monstro com tentáculos, muita gente ligou diretamente ao monstro com tentáculo que poderia aparecer em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. A própria Capitã Carter aparece em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Mas um olhar mais atento revela que nem é a mesma versão da personagem. Outra, Doutor Estranho é perverso, né? Ele aparece em Doutor Estranho Multiverso da Loucura. E tem um Doutor Estranho também renegado no What If. A galera fez a conexão imediatamente ao mesmo personagem. Então é importante assistir o What If para ter mais gosto no Multiverso da Loucura. E não, também eram duas versões, duas imaginações diferentes do personagem. O que para o multiverso tá dentro das regras do jogo, tá, gente? Multiverso são infinitas as possibilidades. Então, pequenas mudanças podem acontecer, mas os personagens serem basicamente os mesmos. Mas a conclusão geral, no final de What If, quando tem todas as histórias de What If se juntando num grande final, é que é irrelevante. É uma série irrelevante. É uma série que não constrói o universo compartilhado Marvel. E o público se acostumou a colecionar figurinhas de conteúdo para poder construir o universo compartilhado nas suas mentes. Não que seja obrigado a assistir tudo, a ideal é que não seja, mas pro nerd, pro cara que quer consumir tudo, que tá aqui para consumir tudo, é importante que tudo tenha relevância, que tudo construa o todo. E não é o caso. Então a primeira temporada de What If foi assistida, teve uma audiência, teve uma repercussão e teve essa decepção. A segunda temporada já começou estranha. Veio com histórias muito pouco criativas, que traziam muito pouca inventividade, usavam os personagens da periferia da Marvel. Já estamos falando aqui no mundo pós-pandemia, e a tal da saturação dos super-heróis já estava sendo discutida. A Marvel estava entrando numa fase meio down, e o What If segunda temporada acompanhou. Também histórias que simplesmente não empolgaram. E agora o What If terceira temporada chega a seu fim com episódios ainda mais chatos e irrelevantes e tediosos e usando princípios, usando conceitos e ideias que não empolgam. E o que vem frustrando mais ainda o público é que no último episódio aparecem várias ideias, como imagem, com o Homem-Aranha, com o Justiceiro, com o Motoqueiro Fantasma, que poderiam render histórias incríveis, mas preferiram usar personagens que nem tanta importância tem pro público assim. E aí a gente procura saber por quê. E um dos responsáveis pela série What If disse que eles tinham várias ideias, que eles trouxeram várias ideias, eles queriam usar vários personagens. Queriam usar os X-Men, queriam usar o Motoqueiro Fantasma, queriam usar o Quarteto Fantástico. Só que a Marvel ia aí, cortava as asinhas. Ah, vou fazer uma história com esses personagens, com esse conceito aqui.
o pessoal da Marvel Studios virava e falava assim, não, esse conceito aí nós queremos aproveitar futuramente para o cinema. Ah, eu queria usar esse personagem aqui. Não, esse personagem não pode usar porque ele não apareceu no cinema. Não, queríamos fazer isso aqui com esse personagem. Não, isso aí não, que nós vamos guardar pra... Então, o What If foi tão descartado, foi tão jogado pra última divisão de importância na Marvel Studios, que não tinha o direito de fazer nada. Então, o grande problema de What If não é dos criadores, dos criativos, não é que faltaram ideias, é que haviam restrições graves e severas sobre o que poderia ser usado e o tipo de história que poderia ser contada. E só sobrou pelanca. O filé mignon ficou todo fechado, proibido. Os caras tiveram que usar ali, fazer das tripas coração pra montar os episódios. E é por isso que o What If pra mim foi um erro. Porque ou você faz uma coisa com total liberdade criativa, porque é isso que o formato pede, é isso que é nos quadrinhos. Os quadrinhos é ótimo, oportunidade de matar todos os personagens, você fica lá, pô, fica chocado. Porque pode tudo, a liberdade é total e não tem referência com nada. Já que não... É uma coisa que eu não entendo. Então, já que não tem relevância, já que não afeta Marvel Studios, já que não tem efeito para as histórias que estão sendo contadas em live action, por que não pode usar ideias e conceitos? É só uma animação. É só uma animação. Que diferença faria uma história do motoqueiro fantasma samurai, cara? Dos personagens mais famosos e relevantes, conseguiram só a Tempestade. Eu já achei muito nesse cenário eles terem liberado uma personagem que nunca apareceu em live action. Tem a aparição do X-Men 97, mas enfim. Ah, quero fazer uma coisa que tenha impacto no UCM. Não pode. Ah, eu quero usar o personagem tal. Não pode. Ah, eu quero usar a história tal. Não pode. Adapta as histórias do... Sabe o que poderia fazer? Esquece Marvel Studios. Esquece Marvel Studios. Faz como fez X-Men 97. Pega as histórias dos quadrinhos, os What If clássicos dos quadrinhos e refaz. A Marvel tem direito de todos os personagens animados. Pode usar tudo. Inclusive o Homem-Aranha. Faz isso. Conta como multiverso, mas os caras queriam tirar uma casquinha do cinema. Mas não esses famosos, vão pegar só os coadjuvantes. Aí você tem episódio da Darcy Lewis. Aí você tem episódio do Happy Hogan. Aí você tem episódio do Guardião Vermelho. Pô. Aí você não vai querer que o público caia de amores por essa série, né? Você já cria uma série fadada ao fracasso, como de fato aconteceu. E você, o que você achou do What If? Você viu pontos positivos? Tem alguns, mas eu queria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.